5h17. Vamos ao vivo agora para o Supremo Tribunal Federal, onde está a repórter Vanessa Vitória, para a gente entender um pouquinho o clima ali nos bastidores nessa saída. PV, muito boa tarde. Explica para a gente como foi. Eu vi que alguns dos advogados já deixaram o plenário da primeira turma. Qual foi o clima nessa saída? Boa tarde. Oi, Maicon, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Foi um clima bem tranquilo, eles decidiram por não falar muito. Então, querem falar sim, mas eu acredito que mais detalhes só mesmo depois do encerramento do julgamento. Aqui a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ali, ponderou a questão dos votos, dos 2 votos, e indo para o carro de forma informal, disse sobre uma leve divergência. O que acontece? Só para quem está acompanhando a gente entender. A gente teve hoje a reabertura, do julgamento aí do núcleo crucial, central, da chamada trama golpista, e aí começou com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. E ele deu entendimento aí para a condenação dos 8 envolvidos. Então são 7, além de Jair Bolsonaro. E agora o ministro Flávio Dino, ele acabou de votar e ele disse que acompanhou o relator. Porém, ele trouxe alguns elementos, eu até separei aqui, com relação a 3, que seriam o Ramagem, o Augusto Heleno e o Paulo Sérgio, com uma participação, digamos que menor do que os outros. Então, seria uma leve divergência que o advogado citou, que seria com relação à questão de pena, de punição, que o ministro Alexandre de Moraes não considerou dessa maneira, considerou todo mundo junto. Ele até no voto dele, ele elencou 13 pontos, 13 elementos aí, quando ele foi dizer por que ele votaria pela condenação. E ele falou sobre a utilização dos órgãos públicos para esse monitoramento de adversários, ele falou dos atos executórios lá em 2021, ele foi trazendo vários detalhes dessa trama toda desde que ela teria começado. Falou também sobre entrevistas, sobre lives, ele falou do 7 de setembro de 2021, falou do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro seria o líder dessa quadrilha, digamos assim, que ele não queria deixar o poder, queria continuar no poder e por isso essa trama teria sido armada. E aí ele falou sobre a reunião ministerial, ele falou de conversas, de uma reunião também que envolveu diplomatas estrangeiros, e aí ele foi trazendo que é uma reunião com embaixadores, essa já em julho de 2022, que Bolsonaro chamou diplomatas de outros países para uma conversa, dizia que desacreditava no sistema eleitoral brasileiro. Também falou da utilização indevida das próprias forças armadas para fazer a elaboração desse plano. Falou dos atos que foram pós-eleição, falou de planejamento ali sobre a questão do punhal verde e amarelo, do plano ali de 2022, da minuta do golpe. Ele foi trazendo vários elementos e ele foi citando, falando também, é claro, do 8 de janeiro e desse planejamento todo. Já o Flávio Dino, ele veio com os elementos, mas levando em consideração pontos de que nem todos teriam ali, digamos, a mesma participação efetiva. Só lembrando, Maicon, a definição de penas não está sendo discutida ainda. Só lembrando que isso vai ser na sexta-feira. Hoje, voto do ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino. Amanhã retoma o julgamento e a gente tem a expectativa para o voto ali do Luiz Fux, que ele divergiu, você acompanhou hoje esse julgamento pela manhã, ele falou sobre uma conversa que tinha tido na salinha, ali do lado, que os ministros tinham concordado em ninguém ficar interrompendo, porque quando há interrupção acaba desconcentrando do foco, mas aí o Flávio Dino falou, e aí o Alexandre de Moraes disse, mas ele está pedindo autorização, é para mim, não para você, ficou aquele climinha ruim, mas depois ficou tudo bem, o Dino até comentou, quando for a sua vez, eu não vou pedir. E aí, por que começou com o voto de Alexandre de Moraes, por ele ser o relator, e por que encerra com Cristiano Zanin, porque ele é o presidente da primeira turma, que é quem está avaliando toda essa questão desse núcleo crucial aí da chamada trama golpista. Então amanhã a gente deve ter o voto do Fux, aí seguido depois a gente vai ter Carmen Lúcia
E encerrando, a gente tem o Zanin, foi solicitada até uma sessão especial na quinta-feira. Na semana passada a gente teve o julgamento aqui na terça-feira. Na quarta-feira de manhã tinha uma previsão inicial de terça, quarta até meio-dia. Veio a entrada da questão da quinta-feira e sexta-feira já é para discutir mesmo as penas, né? Obviamente que a gente está falando de 2 votos ainda, lembrando que a turma são 5 ministros. Então a gente não tem o voto definitivo com 3, a gente não tem uma condenação ainda. Tudo pode mudar, embora quem analisa os bastidores do judiciário diz que muito difícil que eles não sejam condenados, que não tenha uma condenação. O que pode se esperar mesmo são coisas pontuais, como a gente comentou, de um achar que todo mundo tem pena igual, ou do outro achar que um tem uma pena mais severa por ser o líder ou não. Então o que pode ter são essas divergências, mas a gente também vai aguardar aí o que Fux vai trazer, né? Eu acho que é a grande curiosidade desse julgamento, o que ele vai trazer nos elementos do voto dele, que só para encerrar ele já adiantou que ele não vai ficar falando muito, porque ele quer demonstrar tudo no momento exato. Obrigado, Vanessa Vitória, pela sua participação ao vivo, agora direto do Supremo Tribunal Federal. Ao longo da semana ela também vai atualizando a gente desses bastidores do que acontece ali do lado de fora da primeira turma. Obrigado, VV, boa tarde para você. Ela que ainda vai trabalhar muito hoje, trazendo mais informações ao longo da nossa programação também na TV aberta.